Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu venho conversar com vocês a respeito de cirurgias energéticas espirituais e as questões de cura que estão relacionadas com essas cirurgias. Muitos de vocês com certeza já ouviram falar que alguém fez alguma cirurgia em algum centro espírita, né, uma cirurgia energética espiritual, e que a pessoa ficou curada do problema físico que tinha. E sim, isso acontece e muito. Mas é importante salientar que a cura ela pode se processar em vários níveis. Importante também lembrar que muitas das nossas doenças físicas, elas são processos de somatização, né? E aí a gente vai desaguando, vai despejando todos os nossos processos, das nossas dores emocionais, das nossas questões internas que muitas vezes a gente não dá conta, e a gente vai despejando nos nossos corpos energéticos. E, consequentemente, esses processos energéticos em algum momento terminam vazando para o nosso corpo físico, e aí então aparecem as doenças. Também tem aqueles processos, né, das doenças físicas que têm relação com histórias nossas, das nossas vidas passadas, onde a doença física é a oportunidade de um resgate. Então, quando nos preparamos para a reencarnação, muitas vezes pedimos para enfrentar algum processo em um nível que tenha algum tipo de envolvimento com uma doença física e que ali possa ser um processo de resgate, certo? Então, existem vários processos, né? E para cada caso, para cada situação, cada um com a sua história e com o seu processo. É muito importante quando a gente procura um centro espírita para tratamento de cirurgia energética espiritual com o objetivo de curar alguma doença física, ou muitas vezes processos de ansiedade, processos de depressão, que, muito importante lembrar, sempre é recomendado que, muito embora a pessoa, quando procura atendimento em casa espírita, para tratar muitas vezes depressão, ansiedade, que também continue com o seu tratamento do seu médico do plano físico. Inclusive, se a pessoa toma algum tipo de medicação, essa medicação deve continuar, certo? Então, é muito importante, voltando ao que eu estava dizendo, é muito importante que todas as vezes que a gente procura um tratamento dessa natureza, que a gente procure se observar, que a gente procure se conhecer um pouquinho mais, que a gente procure dar aquela mergulhada dentro de nós mesmos. Todos nós temos as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos processos mal resolvidos internamente. Tem uns até que a gente nem faz muita questão de entrar em contato com eles, de trazer à tona, porque muitas vezes dói muito, não é? Temos mágoas, temos nossos processos de irritabilidade, de contrariedade, e quando a gente se lança a um tipo de tratamento dessa natureza num centro espírita, a gente precisa começar a se desarmar,
Porque todos nós temos aquela questão de estarmos na defensiva, né? Então é um instinto de defesa nosso, a gente está na defensiva. E todas as recomendações que a gente sempre recebe, a gente sempre raciocina muito em torno daquilo ali e se coloca na defensiva. Todos os nossos processos de cura, seja no nível que for, é muito importante que a gente passe e que a gente se abra às nossas transformações. A gente precisa sim se abrir a se melhorar internamente, a crescer, a ir sublimando e transformando internamente todas aquelas questões que são difíceis para a gente, que são dolorosas, que são penosas. A gente tem que começar a se liberar de uma série de pesos que a gente tem. E quando a gente procura, então, o centro espírita em busca de um tratamento dessa natureza, a gente já precisa entrar em contato com o nosso ser, a nossa parte mais íntima e começarmos a trabalhar todo o nosso processo de perdão, todos os nossos processos ali que a gente tenha consciência, trabalhar as nossas mágoas, as nossas inseguranças, os nossos medos, para que a gente possa verdadeiramente se desarmar quando a gente, então, dá início ao nosso tratamento. Aí você vai me dizer assim, puxa vida, por que ela está me dizendo tudo isso? O que tem a ver um tratamento de cirurgia energética espiritual, processo de cura, de estar liberando as minhas mágoas? Tem muita coisa a ver. Por quê? Todas aquelas coisas que a gente pensa, que a gente vibra, a gente vai formando energeticamente um campo energético em volta da gente. Então, se eu penso com amorosidade, eu vou formando um campo de amorosidade em volta de mim, dentro de mim. Se eu começo a só vibrar na dor, na mágoa, nas energias negativas, é esse campo energético que eu tenho ao meu redor e que eu tenho dentro de mim. Aquilo ali eu vou transbordar a minha negatividade. Se você dá início a um tratamento energético, de cirurgia energética espiritual, você precisa ir, sim, desarmado, sim, se liberando das suas dores e das suas mágoas. Por quê? Porque durante esses tratamentos se trabalha nos seus corpos energéticos espirituais, então nos corpos energéticos espirituais daquela pessoa que está passando pelo tratamento. Esses corpos são organizados energeticamente. Se existe algum tipo de bloqueio energético, esse bloqueio é liberado. Os chakras também são organizados, ou seja, eu não vou me aprofundar muito aqui agora, mas assim explicando por cima, a pessoa energeticamente ela é toda organizada. E aí é recomendado que a pessoa procure se manter, muito possivelmente a pessoa vai sair com algumas recomendações. E aí a pessoa recebe um tratamento com muita energia de amorosidade, a pessoa é bem cuidada. Aí se a pessoa sai, atravessou a porta do centro espírita, entrou no carro, primeira esquina, recebeu um telefonema ou qualquer coisa, teve algum incômodo, alguma briga com algum familiar, alguma coisa, né, ou com um colega de trabalho, alguma coisa, já entrou naquela energia de mágoa, já entrou naquela energia de irritabilidade. O que acontece? Energeticamente, você começa a trazer para os seus corpos energéticos
aquele peso daquela energia que você começou a fabricar de novo. E aí então, o que acontece? Aquele processo de cura que estava em andamento, ele começa a dar para trás. Então é muito importante, sim, que toda pessoa que busca a cirurgia energética espiritual com o objetivo de cura, seja com relação ao que for, que a pessoa também se proponha, também se abra a começar a se trabalhar internamente. Existem ocasiões, existem situações em que a pessoa sente realmente a dificuldade de se trabalhar sozinha. Sim, é difícil de nós nos trabalharmos sozinhos. E na grande maioria das vezes, talvez seja muito interessante buscar também a ajuda de um terapeuta, né? de um profissional que possa lhe auxiliar, lhe guiar nos caminhos de conseguir entender o seu processo, né? A nível de subconsciente, de inconsciente, né? Mas o que eu queria trazer mesmo para vocês hoje é justamente isso, que as cirurgias energéticas espirituais, sim, elas acontecem e muitas vezes elas operam lindos milagres. Mas o primeiro milagre acontece você com você mesmo, a partir do momento que você se abre a olhar para os seus processos de dor, os seus processos de tristeza, né, as suas ansiedades, os seus medos. Quando você começa a entrar em contato com aquelas coisas que não estão deixando você encontrar a sua paz, e quando você busca, então, junto com essa sua grande sacada, né, quando cai a ficha e você busca o auxílio, né, para esse tratamento de cirurgia energética espiritual, e aí então as coisas acontecem como que um casamento, né? Uma questão ajuda a outra, né? Então quando eu me abro, né, a me olhar e a trabalhar as minhas questões internas, aquelas energias que estão sendo trabalhadas nos corpos energéticos, elas vão entrando e vão encontrando morada e vão querendo ficar, certo? Então, as energias vão ficando e o que acontece é que, naturalmente, as curas vão acontecendo. Importante lembrar que essas curas para cada caso um nível de cura, né? Cada pessoa é uma pessoa com seu processo individual, então não podemos comparar o nosso processo de cura com o de outra pessoa, porque nós temos a nossa história, somos um espírito com a nossa individualidade, né? Temos a nossa história dessa existência e de outras existências, então a nossa cura vai acontecer no nível que Deus também assim permitir. Então eu espero que eu tenha conseguido hoje trazer um pouco de esclarecimento para vocês acerca desse assunto. E eu desejo imensamente que todos vocês encontrem a paz, a luz e a sua cura interna para os seus processos e que vocês possam, uma vez equilibrados nos sentimentos, nas emoções, que vocês possam sim ter todos os seus processos físicos sanados, né? Que as curas possam acontecer. Eu desejo que Deus abençoe e proteja todos vocês hoje e sempre. Fiquem com Deus, uma boa noite e obrigada pela atenção que vocês dedicaram para mim nessa noite. Fiquem com Deus, que assim seja.